8 horas e 48 minutos, seguimos ao vivo, como sempre. Vamos agora então para Brasília, conversar com o jornalista Alexandre Garcia. Alexandre, bem-vindo mais uma vez, bom dia. Bom dia, bem-vinda também, Elisa. Então vamos aos temas de hoje. Vamos lá, temos alguns temas aqui falando muito sobre o trabalho dos senadores, não é, Alexandre? Porque o Senado aprovou a capitalização da Eletrobras. E como o prazo para a medida provisória caducar termina no dia 22, que já é na próxima terça-feira, a Câmara dos Deputados já marcou uma sessão exclusiva para analisar o tema. O relator, senador Marcos Rogério, que estava agora há pouco com a gente em uma entrevista ao vivo, em um outro momento ele defendeu o texto apresentado por ele e disse que não acrescentou propostas que desvirtuariam o objetivo inicial do projeto. Mas a oposição avisou que vai sim entrar no STF contra a medida. Vamos ver. Em relação à questão daqueles que consideram as mudanças da Câmara e as que eu apresentei como jabuti, assim, eu respeito a opinião dos senadores e não me cabe aqui fazer qualquer censura, à avaliação, à compreensão dos senadores. Nós não consideramos que seja importante, relevante, ao contrário, é atentatório à política energética brasileira perder o controle da Eletrobras. O governo criou cartórios, criou subsídios, subvenções, artificialismos, ineficiências no setor energético que vão incrementar a conta de luz do brasileiro. Incrementar a conta de luz do brasileiro. E aí, a pergunta que fica no ar, não é, Alexandre? Para os brasileiros é se no fim das contas vai ter economia, se não vai ter, como vai ficar esse valor. O governo tem expectativa de arrecadar 60 bilhões de reais com o negócio e, consequentemente, ao diminuir a participação nas ações da estatal para menos de 50%, o governo afirma que a conta de luz vai cair pouco mais de 2%. Só que, trazendo aqui um contraponto, entidades do setor elétrico afirmam que, na verdade, pode ocorrer exatamente o contrário. Alexandre Garcia, o que tens a dizer, então, sobre esse processo que não é de privatização, como a gente está habituado a falar, mas sim de capitalização da Eletrobras? Pois é, vão assumir uma maior parte de capital, mas o Estado brasileiro mantém a Golden Share, ou seja, a ação dourada, com capacidade de veto para assuntos estratégicos. Por falar em estratégia, é bom a gente lembrar que não entra a Eletronuclear e não entra a Itaipu, que é binacional, tem compromisso com o Paraguai. Bom, mas eu diria que a resposta para essa questão de preço já foi dada lá atrás, né? Porque o argumento era igualzinho em relação às telefônicas, à privatização da telefonia, né? E o que se viu é que todo mundo tem telefone hoje. E naquela época do telefone estatal, a gente declarava no imposto de renda a linha telefônica preciosíssima, né? E rara, né? As siderúrgicas a mesma coisa, tempo de Fernando Henrique, puxa, teve que botar até exército lá em Volta Redonda na rua, mas dizia-se a mesma coisa e foi o contrário. As siderúrgicas que eram estatais e davam sempre prejuízo passaram a dar lucro, né? Porque tinha aquela política dos dois lados. A siderúrgica de um partido, comandada por um partido, comprava barato, comprava caro a matéria-prima, depois vendia barato, né? Então não dava certo. Portanto, na energia elétrica eu acho que vai ser a mesma coisa. E outra questão, né? Você disse, Elisa, que a oposição promete entrar no Supremo. A oposição tem que saber, os partidos menores têm que saber que democracia é voto. Eu não sei se não estão acostumados com o poder do voto. Quem tem mais voto ganha. Pronto. Ponto final, né? E o Supremo não é a segunda instância para o Congresso Nacional. O Congresso Nacional é a última instância em legislação, em lei. O Supremo não tem um voto sequer dado pelo povo para fazer lei, né? Então, deixa o Supremo incômodo, né? O Supremo deve ficar incomodado ao receber esses pedidos e tem que se pronunciar por ele, né? Deveria arquivar liminarmente, dizer que é um assunto de Congresso Nacional. Mas essa mania de recorrer ao Supremo, perdeu no voto, recorre ao Supremo, para ver se ganha no tapetão, né?
É mais ou menos isso que tem acontecido. Eu não vou entrar em detalhes porque eu ouvi a entrevista do relator, eu acho que o relator detalhou bem, né, explicou bem o que contém esse projeto, que agora vai em alta velocidade para a Câmara, porque o prazo de vigência da medida provisória está encerrando, como você mostrou. Elisa? Alexandre, a gente permanece falando aqui sobre o trabalho dos senadores, mas mudando um pouco o cenário, falando de CPI da pandemia. O empresário Carlos Wizard não compareceu para depor a CPI da pandemia, ele era esperado, né, ontem de manhã, mas não foi. Por essa razão, o presidente da comissão, senador Omar Aziz, pediu à Justiça para que o passaporte do empresário seja retido quando ele retornar ao Brasil. Os advogados de Wizard prestaram esclarecimentos ao Supremo Tribunal Federal e solicitaram à Corte que evite uma condução coercitiva e que também barre essa decisão tomada pela CPI de reter o passaporte. A defesa questiona o fato de a CPI seguir tratando o Wizard como uma testemunha faltosa e não como um investigado. Para os advogados, o empresário já está sendo investigado e, por isso, deveria ter os direitos garantidos a alguém nessa condição. Pois bem, Alexandre Garcia, como você avalia, então, esse não comparecimento de Wizard à CPI da pandemia? Olha, em primeiro lugar, a CPI tem realmente tratado todo mundo como investigado, como suspeito, portanto, investigado. A pessoa é tratada como suspeita. Eu vejo tratar testemunhas, pessoas que tentaram salvar vidas, que tentaram colaborar, como é o caso do empresário Carlos Martins, também conhecido como Carlos Wizard, por causa do curso que ele tinha e vendeu em 2014 naquele grupo Multi, né? Vendeu para uma empresa britânica, né? Mas, enfim, ele é uma dessas pessoas que é tratada, deveriam tratar assim, inclusive com mais severidade, quem desvia dinheiro da saúde, que mata as pessoas porque desviou o dinheiro, porque faltou o respirador, porque faltou o hospital de campanha, porque as coisas foram mal feitas porque faltou dinheiro, né? Deveria tratar assim, com muita severidade, esse tipo de criminoso que provocou mortes pela falta de recursos. Agora, testemunhas, né, de tentativas de achar soluções para uma pandemia são tratadas desse jeito. Certamente ele está nos Estados Unidos tratando de negócio. Ele é um empreendedor nato, né? Ele e os 2 filhos. Né? Deve estar tratando Ele vendeu esse grupo por 1 bilhão e 700 milhões. Ele já tem empresas no valor de quase 2 bilhões de franquia. É um método de franquia eficiente, novidade. Mas, enfim, isso é um outro assunto dele. Eu acho que tem um exagero, né? O autoritarismo, o arbítrio, vou caçar o passaporte. Então, convenhamos, né? Quem assiste a CPI sabe muito bem de que eu estou falando, né? Então, a CPI desse jeito está se esvaziando, né? Aí trata muito bem, não reage quando alguém que está envolvido assim no cerne das questões mais graves, como é o caso do governador do Amazonas, diz que não vem. O Witzel, pelas tantas, bom, agora eu vou embora. Não, tem um habeas corpus, a gente não pode fazer nada. E todo mundo cala, né? Trata com a maior urbanidade. É incrível, é uma inversão de valores. É isso, Elisa. Então, com isso, podemos considerar que você julga indevida, de repente, a postura, Alexandre, do presidente da comissão, Omar Aziz, justamente porque foi ele que pediu a retenção do passaporte de Wizard? A postura poderia ter sido diferente? Eu acho que sim, né? Eu ouvi o que disse o Sidney, eu acho que ele tem razão também. A gente fica sem entender por que o Carlos Wizard Martins não foi, né? Poderia ter ido aproveitar como fez Witzel, aproveitar o palanque e defender posições lá dentro, né? Todo mundo vai ver, vai ouvir. Mas é que a CPI criou esse veso de grosserias com aqueles com os quais ela não concorda, assim, a maioria da CPI não concorda, né? A urbanidade passa só para aqueles
que são do seu próprio lado, digamos assim, uma vez que a gente está na cara, né? Os objetivos da CPI quais são? Né? De olho na eleição do ano que vem. Né? Aliás, tudo. Infelizmente, essa eleição do ano que vem está prejudicando muito o combate a uma das doenças que mais matam no país, né? Junto com as demais doenças respiratórias e as doenças cardiovasculares. Elisa? Alexandre, ainda falando sobre o trabalho dos senadores, a gente teve aí uma semana que repercutiu bastante, não seria para menos, né? Diante de uma comissão que avalia, analisa e questiona a condução de uma pandemia no país. E hoje, sexta-feira, dia 18 de junho, a CPI retoma então os trabalhos com o depoimento de médicos. Ricardo Zimmermann e também Francisco Eduardo Cardoso Alves. Qual é o objetivo dos senadores? É perguntar aos especialistas questões técnicas e sanitárias a respeito da Covid-19 e também do tratamento com a doença. Então, já compartilho com você a pergunta. Alexandre, qual é a expectativa para essa sexta-feira diante desses dois nomes que devem comparecer? Bom, eu acho que isso deveria ter sido feito há muito tempo, inclusive pelo presidente da República, que fez uma reunião com médicos e depois não fez mais. Eu acho que esse assunto não é político, esse assunto é da medicina. Entreguem uma doença nas mãos dos médicos, meu Deus do céu. Né? Mas estão entregando na mão de políticos, com viés eleitoral. Deixe os médicos tratar dos pacientes, e o hábito de todos os médicos, juraram para isso, é assim que a pessoa apresentar sintoma, começa o tratamento. Né? Mas botaram política no meio, até isso foi alterado. É uma coisa incompreensível. Eu não conheço esse doutor Francisco Eduardo Cardoso Alves, eu sei que ele é presidente da Associação Brasileira dos Peritos da Previdência. Agora, eu conheço o doutor Ricardo Zimmermann. Eu acho que ele tem muito a ensinar para os senadores que trocaram a medicina pela política. Tem muito a ensinar. Eu conversei com ele algumas vezes, né? Agora, é isso. A CPI, ou o Senado, ou a Câmara, o Congresso Nacional, enfim, deveria ter convocado uma pleia de médicos, né? De todas as especialidades e cores, para serem os conselheiros para ouvir, porque uma pandemia não é uma questão da política, é uma questão da medicina. Né? Deixem que a medicina, não se envolvendo em questões eleitorais, tome a decisão de fazer o óbvio. Né? Mas estão impedindo, é isso que a gente vê. Né? Eu tenho muita esperança que o doutor Zimmermann explique bem para alguns senadores que já deixaram a medicina a tempo pela política, exatamente o que está acontecendo, qual é a realidade dos fatos. Elisa? Veremos então daqui a pouco, com mais um dia de CPI da pandemia, como deve ser então o ritmo desta sexta-feira e de quem foi chamado a comparecer à CPI. Alexandre, hoje a gente está um pouquinho mais enxuto, justamente por causa da CPI, então já preciso me despedir de você, viu? Mas agradeço por mais um dia. Agradeço pela semana toda, Elisa, e até segunda-feira, e aproveitem o fim de semana. Eu lembro aqui para você que nos assiste que as opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.